mente nesta noite. Aleluia. Ele irá fazer aí a introdução do que no qual o texto nós iremos abordar essa noite. Aleluia. Que se encontra no livro de Lucas, no capítulo de número 12. Capítulo de número 12. Lucas capítulo 12, versículo 54 a seguir. Amém. Então você que está aí, né, quiser acompanhar a leitura bíblica, Evangelho segundo narrou Lucas, capítulo 12, né, Marcelo? Lucas capítulo de número 12, versículo de número 54 a seguir. Um tema a qual precisa estar voltado para quem deseja ter a mente de Cristo. Um dos temas e bordões desse ministério, dessa programação, que é buscar a mente de Cristo, precisa estar sendo abordado dia após dia em nosso meio. Lucas capítulo 12, versículo de número 54 a seguir vai dizer assim: E disse também às multidões: Quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que há de haver calor, e assim acontece. Hipócritas, sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabem discernir esta época? E por que não julgam também vocês mesmos o que é justo? Quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz te entregue ao meirinho, e ao meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O capítulo 13 diz assim: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhe disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependeres, todos igualmente perecerão. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas, se não se arrependerem, todos igualmente perecerão. Amém? Glórias e graças a Deus. Uma palavra a qual precisa estar introduzida nas igrejas e nos ministérios de hoje em dia. Jesus está em Jerusalém e é diante de Jerusalém, diante de um governo que estava acontecendo por Pôncio Pilatos, que ele se depara com uma situação de incredulidade. Ele se depara com uma situação em que as pessoas já não atendem mais a religião como uma direção a se tomar e a se seguir. Os costumes tomaram conta daquela geração a tal ponto que quem errava não buscava a Cristo, não buscava o perdão, mas buscava fazer sacrifícios para ser perdoado. Era como se hoje em dia os meus pecados tivessem um preço a ser pago. E esse preço não fosse a cruz do Calvário que Jesus pagou, mas fosse um carneiro, um novilho, um sacrifício vivo de animal, soltar o bode em meio ao deserto. Eram tantos rituais que Jesus, diante
de Jerusalém, vendo aquela situação, começa a narrar os sinais dos últimos tempos. Ele começa a narrar dizendo que chegará um tempo em que o julgamento haverá com justiça, que o julgamento será pelas nossas atitudes, pelas nossas consequências e não somente pela gratidão. Ele usa o exemplo de que quando estamos culpados, devemos nos corrigir, devemos nos perdoar e até mesmo pedir perdão no decorrer da caminhada, para que não nos apresentemos diante do juiz com falhas, com manchas, com aquilo que pode nos prejudicar e nos impedir de ter a liberdade. É nessa situação que muitos de nós nos encontramos hoje, em uma caminhada em que é necessário dia após dia uma renúncia, um sacrifício, engolir algumas coisas que se tornaram hipocrisia e heresia para que o perdão seja aceito e o amor ao próximo continue conveniente. É diante dessa situação que Jesus precisa lidar com os fariseus, com os saduceus, homens letrados de conhecimento e sabedoria da época, porque ele precisa falar de uma linguagem a qual já tinha sido escrita no Antigo Testamento. Porque assim como Nicodemos, eles não entendiam de coisas a qual eram espirituais, eram coisas que eram ditas ao coração e não somente aos ouvidos das pessoas que ouviam. E é por isso que ele usa o exemplo dos 18, aleluia, que acabaram morrendo quando a torre de Siloé desabou. Ele faz questão de dizer que não é um acidente que vai condenar aqueles que morreram, que aqueles que eram culpados vão ser julgados da mesma maneira que nós, que alguns pecados aos nossos olhos maiores do que os outros terá o mesmo juiz e o mesmo julgamento se não forem consertados. É diante dessa situação que ele diz que nós precisamos se arrepender, que nós precisamos ser transformados, que nós precisamos ir além do que os olhos podem ver. Ele diz isso porque ele afirma que todos igualmente perecerão se não se arrependerem. Quando ele faz questão de dizer no versículo de número 5 do capítulo 13 que todos igualmente perecerão, ele não faz exceções. Ele não faz questão de livrar os cristãos, nem os religiosos, nem os ímpios. Ele faz questão de dizer que todos vão perecer se não se arrependerem e forem transformados dos seus erros e dos seus pecados. É diante de uma situação como essa que Jesus continua pregando a palavra viva, a palavra que traz a salvação para a vida eterna. Ele faz questão de, em meio às críticas, em meio à humilhação, em meio ao julgamento, não trazer a prosperidade financeira, não trazer a bonança, não trazer o conforto e o consolo em meio a uma vida em que muitos têm vivido, sem arrependimento, sem perdoar, acreditando que no céu há uma nuvem para cada um. No céu não haverá uma divisão, não haverá ministério, não haverá uma separação entre os que eram ricos e os que eram pobres. Bem me lembro que isso até mesmo Paulo abominou antes da ceia, porque os ricos convidavam os pobres para cear, mas comiam do bom e do melhor e não deixavam para os pobres a mesma coisa que eles saboreavam. E é aí que Paulo diz na carta de 1 Coríntios: isso não vos aceito que façam. Não aceito que tratem com indiferença. Não aceito que tratem com a falta de amor ao próximo e com as demais características que é necessário para a boa comunhão. Vocês precisam se arrepender disso. A salvação não virá através de vocês se vocês continuarem acreditando que terão tudo nessa terra e que não precisa buscar o reino dos céus e a sua justiça. Ele faz questão de dizer que há um juiz que é justo
e que precisamos durante a caminhada nos consertar com o nosso adversário, nos consertar com aquele que tem sido o nosso inimigo, que tem sido afligido, que tem sido aquele que nos traz mágoas e aflições. Porque diante do juiz não haverá segundas oportunidades, não haverá segundo momento, segunda constância de situação. E Jesus então proferiu a seguinte parábola, dizendo: havia um homem que plantou na sua vinha uma figueira, e vindo procurar fruto nela não achava. E assim foi por 3 anos esse homem procurando um fruto naquela figueira. Mas não achando, o viticultor, depois de 3 anos, decide cortar. Porque toda vez que Deus nos entrega algo, Ele exige que façamos algo com aquilo. E quantos dons estão parados, quantos ministérios estão, infelizmente, vivendo apenas a sã doutrina, sem o amor, sem a graça, sem a unção, sem buscar o poder de Deus através da oração. É como se nos dias de hoje Jesus trouxesse uma parábola que dizia: eu dei dons, eu entreguei maravilhas, sinais, prodígios, e vocês não fazem esta árvore dar fruto. O que está acontecendo? Mas o Senhor disse: deixa por mais 1 ano, para que eu escave ao redor, para que eu adube, para que eu discipline, para que eu exorte, para que ela se santifique do veneno, das coisas que tem feito mal, para que no ano seguinte ela dê fruto, e se ela não der fruto, nós cortamos. Nessa noite, a palavra pode não ser agradável aos seus ouvidos, aos seus olhos, mas Deus quer nos despertar para algo sobrenatural. Não há como nós gerarmos frutos quando ainda não temos buscado algo que nos evolua, algo que vá além do nosso entendimento, algo que é apenas com a presença, algo que não dá fruto, não faz diferença. Jesus sempre fez questão de zelar pelos frutos, não somente do Espírito Santo. Mas é dentro de uma parábola que ele faz questão de deixar bem claro e explícito que até mesmo uma figueira que é plantada no vinho precisa dar fruto, mesmo sendo diferente, mesmo sendo a diferença. Mesmo em meio à multidão, eu preciso ser diferente. Ah, mas aqui não tem cristão, aqui não tem crente, eu não estou na igreja, mas eu sou diferente. Ah, mas as pessoas do meu convívio não são cristãs, não são da mesma religião que eu, mas eu sou diferente. São os frutos que aparecem que fazem a diferença quando nós não estamos no lugar em que é desejável. É em meio a lugares diferentes que chamamos a atenção pelos frutos. Eu vou continuar a ministração após um louvor. Porque passado um período de aprendizado, de renúncia, de sacrifício, de obediência, em que Jesus conta uma parábola dizendo que é necessário dar frutos, em que Jesus demonstra o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça e as demais coisas que Ele pode fazer por nós. Independente de onde estamos, como estamos, quando nos colocamos na presença da palavra, com a intenção de buscá-la pelo que ela é, e não pelo que ela pode nos dar. Amém, irmão Vânia? Amém, Marcelo. Glórias a Deus, né? Palavra maravilhosa, né? Ministrada aí acerca desse texto no Evangelho de Lucas, né? Pelo nosso querido irmão Marcelo, né? Foi uma introdução muito calorosa, a gente já aprendeu algumas coisas. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, né? Creia, Deus está falando aos nossos corações nessa noite através desta palavra ministrada pelo nosso querido irmão Marcelo, não é mesmo, pastor? É isso mesmo. Por isso que eu digo, Deus ele sabe de todas as coisas, né?
E Deus tem usado o seu Filho essa noite para nos chamar a atenção de uma forma especial. É tempo de nós começarmos a usar, ou dar, ou gerar os nossos frutos, né? Alguém precisa se alimentar e nós precisamos dar de comer à multidão. Então nessa noite eu tenho certeza que Deus está usando o seu servo de uma forma especial. Já falou comigo e tenho certeza que está falando com você que está em casa também. Amém, pastor. Glória a Deus. Então você que está nos assistindo nesta noite, através da live no Facebook, você que está nos acompanhando através do site da Rádio Web Jesus, pegue essa palavra e guarde no seu coração, porque eu tenho certeza que Deus está usando do seu amor, da sua misericórdia, para nos alertar esta noite acerca de todas essas coisas que o irmão Marcelo tem comentado conosco nessa noite acerca desse texto, né? Nós muitas vezes olhamos para a palavra de Deus e nos prendemos muito a coisas que devemos ou não fazer, mas aqui está um jeito diferente do Marcelo trazer essa palavra para os dias de hoje. O que nós temos feito acerca do nosso ministério, acerca da nossa vida, né? Deus ele está compartilhando o seu coração conosco essa noite, através dessa palavra. E eu creio, essa palavra, como diz o pastor, já falou comigo e eu tenho certeza que está falando ao seu coração. Por isso, nessa noite, não deixe de compartilhar essa programação, de divulgar o site da rádio para que mais pessoas sejam alcançadas e sejam também tocadas por esta palavra maravilhosa. Nós vamos estar tocando um louvor e já retornaremos aí para o desfecho dessa palavra que o irmão Marcelo tem trazido para nós nessa noite. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me ama, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Preciso estar em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me ama, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor.
Amém, queridos. Glórias a Deus. Estamos de volta com a programação Água da Vida, né? E está muito interessante a programação dessa noite, como todas as vezes. A palavra de Deus, na verdade, ela nos chama esse interesse para você que está nos ouvindo essa noite, para você que está nos assistindo aí através da live. Deus já tem falado através dos louvores, da oração, através dessa palavra aí maravilhosa, ministrada aí pelo nosso querido irmão Marcelo. Deus, ele está usando do seu amor, da sua misericórdia essa noite para nos chamar a atenção acerca desse texto. E eu quero devolver aí para o Marcelo, para ele estar terminando essa mensagem maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus, ele já tem falado ao seu coração, não é mesmo, pastor? É isso mesmo. Tenho certeza que Deus está usando o irmão Marcelo de uma forma especial e senti no coração de fazer um convite especial para ele vir pregar para nós. E foi Deus, porque tá falando muito forte, né? Dessa última hora, dos últimos acontecimentos da Terra, que precisamos fazer mudar o nosso foco, a nossa visão, a nossa maneira de agir, de pensar, né? Porque nós temos sido muito terrenos e Deus, ele espera que nós sejamos espirituais. Falo por mim. Eu preciso mudar muitas coisas em minha vida para me tornar uma pessoa mais espiritual. Porque aquilo que é espiritual é eterno. E aquilo que é físico, como disse Jesus, perece. Né, Vânia? A carne perece, o dinheiro acaba, a ferrugem toma conta, acaba com tudo. Mas aquilo que é espiritual, ela é eterno e dura para todo sempre. Então precisamos investir mais no mundo espiritual, né? Precisamos investir nessa última hora naquilo que traz vida. E a vida que nós queremos é a vida eterna. Então só tem uma forma de adquirir coisas eternas, é no mundo espiritual. Então eu tenho certeza que Deus está usando o servo dele nessa noite. E você continue ligadinho conosco, que tem muita coisa ainda para falar aos nossos corações, o nosso Deus. Marcelo, liberdade. Amém. Que grata oportunidade e responsabilidade ministrar uma palavra diante de dois homens tão cultos diante da palavra, como eu costumo dizer. A gente ri, a gente brinca, mas nada substitui o conhecimento. Nada substitui. E eu estou diante de dois homens a qual a intimidade e a comunhão eu sei o quanto buscam a sabedoria, o discernimento, se aprofundar além da Bíblia tradicional. São situações assim que nós devemos nos apegar ao Espírito Santo. Nos bastidores o pastor trouxe um exemplo a qual eu quero também comentar com você. Que o viticultor chamado Deus fala para o Espírito Santo que é necessário cortar a figueira, porque ela está inserida em meio ao mundo, está inserida em meio à corrupção. Mas o Espírito Santo intercede dizendo, não, deixa por mais um ano. Ele intercede por você em meio ao seu pecado, em meio às suas falhas, em meio a você estar a multidão não dando fruto. Ele fala, não, ela vai orar, ela vai buscar mais. Ela vai ensaiar, ela vai se esforçar. O Espírito Santo faz questão de interceder por você. Eu acredito que quando o Espírito Santo começa a interceder, mesmo sem dar fruto, mesmo ele acreditando que é necessário escavar ao redor, colocar o estrume, que era o adubo, ele faz questão de dizer, ela vai orar mais, ela vai ler mais, ela vai buscar mais, não corta ela. Quem sabe você algumas vezes tem passado por situações a qual você não entende o porquê daquela razão. Você olha para os lados e você percebe que você é o único cristão, que você é o único que ainda ouve a voz do Espírito Santo. Deus nessa noite faz questão de trazer uma palavra ao teu coração que é necessário que Ele interceda por você. Não há como você gerar fruto
sem que Ele esteja contigo, sem que Ele esteja te dando cada vez mais livramentos. Porque hoje em dia, não somente em meio a uma vinha, mas todas as plantações precisam de cuidados diferenciados. A terra está cansada, está inflamada. Você vê que grandes plantações precisam não somente do adubo, mas também do veneno, o agrotóxico, as demais coisas. E a nossa alma e o nosso espírito não é diferente. Tudo que buscamos é acrescentado. Muitas coisas estão matando a nossa figueira, estão impedindo que ela dê fruto. Aí vem o Espírito Santo, aquele que intercede por nós e fala: não, eu vou cuidar dela. Eu vou fazer algo diferente nessa plantação, nesse vinhedo. Quero mandar um abraço para a irmã Roseli e o irmão Adilson, pessoas a qual aprendi a amar no ministério a qual o Senhor tem me levado. Que Deus possa abençoar a vida de vocês cada vez mais. Porque você precisa entender que para crescer, algumas coisas é necessário renunciar. É necessário pedir perdão para que você cresça. É necessário se apresentar diante do juiz com a justiça a teu favor. Mas é depois de uma introdução dessa que a gente se pega lembrando dos nossos erros, defeitos, das nossas falhas, a qual Jesus mostra da sua misericórdia. Porque o versículo de número 10 vai começar dizendo que ele ensinava num sábado em uma das sinagogas de Jerusalém. E é diante de um ensinamento que há uma mulher que está possessa de um espírito de enfermidade há 18 anos. E é diante dessa enfermidade, desse problema, dessa situação, que Jesus, segundo a palavra, vê ela. Ela não foi lá para pedir uma oração para o pastor, ela não foi lá para pedir a providência, ela não foi lá para pedir que a situação da casa e do vestuário dela mudasse. Ela se apegou à palavra que estava sendo ensinada, irmão. E é essa diferença. Em meio a uma multidão de pessoas, em meio àqueles que vão para buscar tantas coisas que os olhos desejam, mas se esquecem de praticar a palavra. Jesus está pregando, Vânia, acredito eu, que ele tem o discernimento e o entendimento daqueles que estão ouvindo, daqueles que estão pensando em murmurações, daqueles que estão esperando algo para prosperar financeiramente, materialmente, para sair daquela obrigação religiosa, mas em meio a esse povo, ele percebe que há uma mulher precisando da palavra, desejando a palavra, ansiosa para ouvir a palavra. Porque o versículo de número 12 vai dizer que Jesus chamou ela. Diferente da multidão, Vânio, que muitos tocavam, muitos pegavam, muitos faziam questão de se aproximar de Jesus, a palavra não fala que ela foi até Jesus pedir algo, mas que Jesus chama ela, pastor. É essa a diferença quando buscamos a palavra. Jesus faz questão de nos aproximar de nós para nos curar, para nos libertar, para nos trazer o caminho, a direção e mostrar que Ele pode ir além do que nós podemos fazer quando precisamos e damos crédito à palavra. Em muitas congregações que infelizmente tem 10 louvor e 15 minutos de oração e 20 minutos de palavra, em meio a tantos pedidos de oração feitos nas igrejas e pouca oração nas casas, em meio a tantas as distrações e benefícios no trabalho, no nosso convívio, ela entendeu que ela não precisava chamar Jesus, mas ela praticando a palavra, as demais coisas seriam acrescentadas. Eu acredito que Jesus olha para o coração de uma mulher e fala: ela não me pediu nada, mas tem uma coisa ali que eu posso resolver para ela hoje. Aleluia.
Quem sabe ouvindo essa palavra, você pode estar dizendo, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho saúde, eu não tenho um belo carro para ir para a igreja, eu não tenho uma bela roupa, a minha casa está com goteira, passou pelo vendaval, a telha subiu, e essa palavra nessa noite Jesus pode estar falando, está precisando da minha palavra, mas eu vou fazer muito mais do que a palavra. Jesus não aceita que a pessoa apenas ouça a palavra quando ele sabe a necessidade do coração. Ele sabe a necessidade física, ele sabe a necessidade do futuro, e é esse Jesus que eu venho te dizer nessa noite, que pode estar olhando para você, ouvindo essa palavra, e dizendo, eu estou vendo um coração aberto, eu estou vendo sinceridade no pensamento, eu estou vendo que a intenção, quando ela compartilhou a live, quando ela apoiou no status, quando ela resolveu tirar um tempo para ouvir a minha palavra, que era buscar a minha presença. É diante de uma presença assim, pastor, que Jesus faz questão de ir além do que a palavra pode fazer. Porque algumas vezes a gente diz, Jesus te ama, mas não vê que a pessoa do outro lado acredita que Jesus ama, mas ao redor dela está tudo atribulado. Tem espíritos no pensamento, tem espíritos na enfermidade, tem brigas, intrigas, humilhações, críticas, e ela fala, Jesus me ama, mas olha a minha situação. Quem sabe naquele dia, essa mulher que estava enferma há 18 anos, estava pensando, eu acredito nessa palavra, eu quero praticar essa palavra, mas olha ao meu redor, eu ando encurvado, eu ando enferma há tanto tempo. Eu vou praticar a palavra, mas a minha vida não vai mudar. São muitos os religiosos, infelizmente, que hoje em dia acreditam na palavra. Chegam na igreja, buscam a palavra. Mas o Cristo que eu venho pregar nessa noite é um Cristo que ainda faz milagre. É um Cristo que ainda opera além do que a medicina pode fazer. É um Cristo que vai além do que a área jurídica pode resolver através da advocacia. O Cristo que eu venho falar para você nessa noite, que pode estar dentro da tua casa, vendo você ouvir essa palavra, é aquele que pode mudar a tua história, te dar projetos, te dar planos que vão além da tua vida física, da tua vida profissional. Jesus nessa noite pode estar sondando teus pensamentos e querendo ter um particular contigo, dizendo, saia do meio da multidão e venha até mim. Saia do meio da igreja e me busque no quarto. Saia do meio da tua vida religiosa e seja sincera nas tuas palavras comigo. Porque quando Jesus nos chama para algo em que a multidão não espera, é porque Ele quer fazer algo que ninguém pode fazer por você. Jesus, aquele que pode todas as coisas, pode nessa noite te chamar e te surpreender de forma sobrenatural se você crer. Há algum tempo atrás eu estava desempregado. Eu estava com as minhas contas atrasadas. Eu estava com 2 litros de água na geladeira e orando a Deus para que enviasse a providência. Eu fui ministrar uma palavra de Deus na congregação do pastor Vanderlei, Missão Evangélica. Quero mandar um abraço para ele que comenta, que sempre nos ouve. E no final do culto, Deus fez questão de usá-lo para dizer, Deus vai te surpreender. E naquela mesma semana, a qual eu já dei esse testemunho para o irmão Vânio, para o pastor José Luiz, Deus fez questão de prosperar financeiramente, melhorar a saúde, encher o celeiro, fez questão de me dar um emprego e fez questão de abrir agendas para lugares a qual eu nunca tinha ido, como no dia de ontem. Porque a palavra faz diferença naquele que busca. Não é para se engrandecer, irmão, mas a partir do momento que você precisar e acreditar que é a palavra que vai fazer a diferença na tua vida, Jesus vai fazer algo diferente na tua. O tempo da graça quer dizer que nós recebemos um favor imerecido e não que será de graça o preço daquilo que você tem pedido. Jesus não faz questão de te dar nada de graça sem que você mereça, sem que você seja recompensado, sem que você faça algo que agrade aos olhos de Jesus. E a palavra é a direção. Da palavra tiramos exemplo. Da palavra influenciamos uma geração. Nós somos o sal da terra.
Nós somos a luz do mundo. Não há como ser a diferença e estar em meio à multidão sem fazer nada. E por que eu te digo isso? Porque Jesus faz questão de dar um exemplo que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. Mas depois que ela cresceu, ela virou árvore tão grande que até as aves do céu pousavam sobre ela. A palavra do Senhor nessa noite pode te tornar não somente uma pessoa abençoada, uma pessoa próspera, uma pessoa a qual o Senhor vai transformar a tua casa. Aquilo que você tem pedido, aquilo que tem precisado. Mas vai te transformar a tal ponto que as pessoas que estão longe de você vão desejar que você esteja próximo, porque você é um canal de bênção. Você é uma referência. Você é aquela que traz refrigério ao coração porque você conhece a palavra, você pratica a palavra. Você é o exemplo dos demais. Você passou a dar fruto. Você passou a ser aquele a qual o viticultor vai chegar e vai dizer: aqui está gerando fruto. A palavra vai fazer, através da tua prática, trazer não somente a solução, como trouxe para aquela mulher, a qual 18 anos estava enferma, e depois de 18 anos, Jesus chamar e dizer: está livre da tua enfermidade. É depois de 18 anos buscando a palavra e não as demais coisas que Jesus faz questão de chegar diante de uma mulher num sábado a qual a liturgia dizia que não se podia trabalhar, não se podia fazer nada diferente, que Jesus faz questão de dizer: eu curo no sábado, eu curo no domingo, eu curo na segunda, eu transbordo na terça, eu faço a diferença na quarta, porque para mim não importa o dia da semana. Quando você busca a minha palavra, as demais coisas eu faço. As demais coisas eu acrescento, porque eu não preciso estar no tempo cronos. Eu preciso ver a tua sinceridade. Eu preciso ver a tua sinceridade, porque a tua fé pode ser semelhante a um grão de mostarda, mas tendo ousadia, autoridade, buscando a direção, as demais coisas ele faz crescer, acrescentar a tal ponto de você ser a referência, ser o exemplo, ser aquele a qual Jesus faz questão de transformar a sua vida. Aleluia. 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 Glória a Deus. Jesus, quem sabe, está falando com você nessa noite. Eu tenho plena certeza que você que me ouve acredita que Jesus pode entrar na sua casa essa noite. Essa palavra não é em vão, é necessário renunciar, pagar o preço, se sacrificar para ser justo, mas você precisa entender que sobre todas as coisas, Jesus ainda faz milagres através daquele que pratica a palavra. Ele vai além do que nós podemos fazer. Aleluia. E é aí que ele começa a dizer o versículo de número 22. Do livro de Lucas, capítulo de número 13. Ele começa a dizer o que nos últimos dias é necessário pregar nos dias de hoje. No que nos últimos dias está sendo esquecido pelas igrejas. Está sendo infelizmente esquecido por pastores e obreiros, que é necessário anunciar que a porta é estreita. Que Jesus não mudou a estratégia, não mudou a solução, não mudou a sua forma de nos alcançar a salvação, de ser arrebatados, de ir para a Nova Jerusalém, de ir para uma terra a qual as ruas são de ouro e de cristal, onde não haverá luta, nem choro, nem dor. Eu quero abrir um parênteses aqui. Você que tem medo ou preocupação do livro de Apocalipse, procure pedir a Deus e ao Espírito Santo onde está o erro na tua vida. Porque eu aprendi algo essa semana que trouxe um discernimento incrível para a minha vida. O livro de Apocalipse é um dos livros a qual traz a grande tribulação, traz os cavaleiros, traz os selos,
tantas coisas abomináveis à terra, mas é um dos livros que mais abençoam a vida do crente. A vida daquele que persevera, aquele que espera e acredita na promessa do Senhor. Porque é o único livro que faz questão de dizer que subiremos para as bodas do Cordeiro, que estaremos com Ele, e depois de pagar o preço, de renunciar, de buscar a nova Jerusalém, Ele nos vai servir. Olha, Amém, Jesus, glória eu a Deus. preguei em teu nome, eu falei em teu nome, eu levei chicotadas, eu sofri, eu fui caluniado, mas em teu nome eu não neguei, eu não renunciei, eu não desisti. Apocalipse é o único livro que descreve que subiremos para a glória e estaremos com Ele, para um lugar a qual o dinheiro não compra, que não há o maior e o menor, que não há o rico e o pobre, mas que todos estaremos diante da presença dele. Quem sabe lá poderemos, pastor, perguntar para Paulo como foi aquele dia em que você estava preso depois de libertar aquela menina e em meio àquela prisão, jogado lá no fundo da prisão, vocês estavam orando e adorando e as cadeias se quebraram e as algemas se soltaram e vocês não fugiram, mas vocês ficaram na presença do delegado, do governador e disseram: o nosso Deus é poderoso. Que dia Aleluia, glória a glorioso Deus. será. A porta continua estreita. O caminho Jesus. não está largo, irmão. Pode ter a plena certeza do que eu vou te dizer. Deus pode hoje transformar a tua casa em uma das casas mais ricas e prósperas da cidade, como ele fez com Obed-Edom quando recebeu a Arca da Aliança no Antigo Testamento. Em 3 meses, a casa de Obed-Edom, que era uma das mais pequenas, mais esquecidas, Obed-Edom prosperou na sua casa, na sua plantação, e todas as coisas prosperaram através da presença do Senhor. Aleluia. Todas as coisas ele pode fazer, Amém, eu creio. mas ele prefere que você continue a lutar, continue a perseverar, para que a abundância das coisas dessa terra não tirem o desejo que você tem de buscar a nova Jerusalém, de ser salvo, de ser arrebatado, de continuar enfrentando o caminho que é estreito. Aleluia. Um caminho difícil, um caminho árduo, que é necessário obedecer sem entender, que é necessário ter ousadia e acreditar naquilo que não se vê. É necessário nessa última hora, irmão, ir além do que as tuas forças podem fazer. Cristo nessa noite, através da palavra, está fazendo questão de dizer: ei, eu posso mudar a tua história nessa terra, mas eu prefiro mudar a tua história na terra em que eu tenho prometido e preparado para você. A porta é estreita, mas dá para passar. Vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter humilhação, mas eu sou contigo, não temas, não desista. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Palavra maravilhosa. Porque a oportunidade está sendo dada. A oportunidade de conhecer o Rei da Glória está sendo dada. O princípio das dores, na minha opinião, já começa em meio aos furacões, em meio aos tornados, em meio às erupções, em meio às guerras entre nações, em meio pais contra filhos, filhos contra pais, em meio à lascívia, em meio a tantas coisas. Mas ele continua o mesmo. A porta estreita continua a mesma. Ele não fala para você fazer isso, fazer aquilo, entregar isso na igreja, deixar de fazer isso para ir para a igreja. Não, ele te dá a palavra como direção. E ele faz questão de dizer que a porta estreita ainda está aberta. Aleluia, Aleluia. glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para encerrar, eu quero te dizer que a porta ainda está aberta. Mas caso você não
acredite. Não pratique. Não aplique o que Deus te deu como direção. Chegará um tempo em que a porta será fechada, em que não haverá mais o Rei da Glória à sua espera. Que naquele dia em que a igreja subirá, haverá, segundo a palavra, no versículo de número 27, ele dizendo: apartai-vos de mim, vocês que praticavam iniquidades. E ali haverá choro, ranger de dentes, quando virem o reino de Deus, verem os profetas, as famílias e aqueles que perseveraram, e vocês serem lançados fora. É tempo de praticarmos a palavra, de buscarmos a palavra e acreditar que as demais coisas Ele fará por nós. Amém, irmão Vânio? Amém, irmão Amém, Marcelo. pastor. Amém. Eu agradeço pela rica oportunidade. Amém, glória a Deus, né? Palavra maravilhosa que veio do coração de Deus para mim e para a sua vida essa noite, né? Amém. O Marcelo abordou muitas coisas nessa noite, coisas que nos chamam a atenção para a nossa vida cristã, para o jeito em que nós conduzimos a nossa vida até Deus. É como eu disse antes, Deus, através do seu amor, da sua misericórdia, Ele nos trouxe essa palavra de repreensão essa noite, porque Ele nos ama, né? Porque é tão comum a gente ouvir palavras a todo momento, né? Pessoas pregando, como falávamos aqui agora há pouco, pessoas que entregam chave de carro, que falam bastante em prosperidade, em dinheiro, mas aqui nós estamos para pregar o evangelho verdadeiro, a palavra de Deus, para que você possa entender e praticar, como falou o Marcelo. E isso para nós é uma dádiva, porque nós temos que entender primeiro para depois praticar. E eu agradeço a vida do Marcelo, né? Tenho certeza essa palavra falou forte ao meu coração e com certeza falou também ao seu coração, falou com a sua vida, porque Deus ele é especialista em trazer aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que queremos ouvir. É verdade. Então tenho certeza que Deus, através do seu amor, da sua misericórdia, está de uma maneira gracial, posso dizer assim, nos alertando sobre, chamando a nossa atenção sobre a nossa vida, sobre o que podemos fazer para então nos tornar seres eternos. Não é mesmo, pastor? É isso mesmo. Palavra maravilhosa que nos ensina, nos corrige, nos faz entender que tira nós da zona de conforto, né? Que precisamos abrir os nossos olhos, cair a ficha, vamos dizer assim, cair na real do momento em que estamos vivendo e o que precisamos fazer para estarmos vivos espiritualmente para a volta de Cristo. Então, eu louvo a Deus pela vida do irmão Marcelo e por essa palavra. Que Deus continue abençoando, usando a sua vida de uma forma especial, Amém. como usou essa noite. E desde já, né, Vânio, quero pedir para o irmão Marcelo, já que a autoridade foi dada a ele pela palavra de Deus, por orar. Amém. Faça uma oração para nós, Amém. por nós, né, e por você que está em casa ouvindo, que ouviu essa palavra. Ore conosco nesse momento, para que Deus possa agir em nosso favor. E eu convido o irmão Marcelo para fazer essa oração. Amém, então. glória a Deus. Amém. Eu costumo dizer que é no momento da oração que você deve fechar os seus olhos. Porque aquilo que os seus olhos podem ver não é o que Deus pode fazer no teu coração, na tua alma, nos teus pensamentos. E muitas das vezes nós nos voltamos ao que os nossos olhos podem ver e guardar na memória e não alcançamos o que o Espírito Santo quer de nós. Eu convido você a fechar os seus olhos,
para que Deus, através do Espírito Santo, possa falar contigo, possa te renovar, possa restaurar os teus planos, os teus sonhos, a tua saúde e as demais coisas fazer por você além das minhas palavras. Pai soberano, glorioso e poderoso Jesus. Sim, Jesus. Eu me coloco na tua presença como teu servo, como instrumento, para pedir, ó Deus, que o Senhor venha derramar da tua graça, da ousadia, da autoridade, dando discernimento, entendimento, para que através do conhecimento da tua palavra, a sabedoria venha ser, ó Pai, uma direção, uma bússola, venha ser aquela, ó Deus, que faz o ser humano prosperar em meio à terra, mas também, ó Deus, desejar ser arrebatado dela. Pai poderoso e glorioso, eu oro pelas pessoas, ó Deus, que estão nos presídios, que estão nos hospitais, que estão, ó Pai, desempregadas neste momento, ó Deus. Eu creio que o Senhor pode alcançar, ó Pai, nesta noite, ó Deus, através do teu Espírito Santo, lugares onde o homem ainda não pisou, lugares onde o obreiro não visitou, lugares, ó Deus, onde o Senhor, que é onisciente, onipresente, onipotente, pode derramar o poder da tua glória, trazendo, ó Deus, novos planos, novos projetos, arquitetura, ó Deus, de situações ainda melhores através da tua palavra como direção. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha visitar as famílias, venha visitar casais, venha visitar filhos, para que nós, ó Pai, como pais, venhamos ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar. Assim como o marido e a esposa amar e respeitar uns aos outros, seja na alegria ou seja na tristeza, na saúde e na doença, como o ditado de juramento sempre dito, ó Deus. Eu peço ao Senhor, ó Pai, nesta noite, neste momento, ó Deus, que se há um inimigo, ó Pai, alojado em meio às ações, em meio às atitudes, que o Senhor venha repreender todo o espírito maligno e potestade, ó Deus, para que não haja, ó Deus, uma distorção, uma falha, uma coisa, ó Pai, a qual o inimigo tem feito nessa última hora, como a distorção do teu evangelho. Pai, não permita, Senhor, que esta palavra venha comprometer, ó Pai, a estrutura dos irmãos, mas venha fortalecer ainda mais para que perseverantes não venham desanimar, não venham se enfraquecer e entendam que através da tua direção todo pecado é liberto, toda iniquidade é tirada, todo mal bate em retirada diante da tua presença. Pai, eu peço ao Senhor, ó Pai, que encarecidamente através da tua ousadia derramada em mim, ó Deus, o Senhor vai além das minhas palavras, renova o coração, tira as lembranças que causam tristeza, trazem mágoa, trazem aflições e preocupações do que passou, ó Deus. Escreve uma nova história. Eu acredito que vidas podem ser salvas e restauradas nessa noite através do teu Espírito Santo Consolador, aquele que vai além, ó Deus, das nossas falhas, erros e defeitos, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, para que, ó Deus, venhamos gerar fruto no reino dos céus. Eu peço, ó Deus, estas coisas e as demais em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus, né? Aleluia. Glórias a Deus. Sentimos a presença de Deus através dessa palavra Aleluia. ministrada e também através desta oração, né? Aleluia. Quero agradecer mais uma vez o irmão Marcelo, né, por trazer esta rica palavra Aleluia. para o nosso elevo espiritual, podemos dizer assim, né, que com Aleluia. certeza aprendemos com esta palavra e eu tenho certeza que foi bênção, né, para a minha vida e para a vida dos demais ouvintes e queridos amigos aí da programação. Nós queremos pedir perdão para alguns irmãos que estão nos acompanhando na live e pediram para tocar alguns louvores, né? O pastor Ademar, ele mudou o sistema da rádio, irmãos, aqui, e eu não consegui ainda pegar tudo, mas semana que vem os irmãos entrem em contato conosco na próxima programação, a gente vai ver se consegue então tá trazendo os louvores aí, né, quando os irmãos pedirem, tá bom, queridos? Então peço perdão essa noite por não poder tocar alguns louvores aí, né? Estamos nos adaptando aí às novas funções aqui do estúdio, mas semana que vem aí, com a ajuda do nosso querido pastor Ademar, ele
vai nos orientar e nós vamos conseguir aí estar tocando os louvores para vocês, tá bom, queridos? Quero desde já agradecer aí a sua paciência, a sua presença, a sua colaboração, né? Você que compartilhou, você que divulgou, né? Saiba que você é um canal de bênção. Nós queremos abençoar você, né? Dizer que você é um canal de bênção, que tem aí compartilhado, nos ajudado aí com a programação. Desde já um grande abraço para os nossos colaboradores, né? Nossos amigos aí que sempre nos ajudam através desta programação. Desde já, então, quero agradecer vocês e até semana que vem, se assim Deus permitir, né, Marcelo, né, pastor? Grande abraço, Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor. Segunda-feira estamos de novo aqui, se assim Deus permitir, para a honra e glória do nome de Jesus. Obrigado por nos ajudar a fazer essa programação, por compartilhar, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida por fazer isso, né? Evangelizar alguém, ajudar alguém, divulgar o evangelho a alguém. Grande abraço, Deus abençoe. Deus abençoe, queridos. Até semana que vem, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana, né, na presença do nosso querido Jesus. Rádio Web Jesus. Essa é a sua frequência. É sucesso.